Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 4 de abril de 2023, terça-feira, Semana Santa, cor litúrgica roxo. Minha boca anunciará a vossa justiça. Assim começa o salmo de hoje. Eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo. Defendei-me, libertai-me, escutai a minha voz, vinde salvar-me. Está no responsório, Salmo 70. Minha boca anunciará a vossa justiça. Então, é nesse caminho que nós vamos caminhar, que nós vamos andar na reflexão do dia de hoje. O Salmo responsorial, ele tem o centro da liturgia diária. Minha boca anunciará vossa justiça. Santo do dia, Santo Isidoro, bispo, pai dos concílios e mestre da igreja. É os anos 600 da igreja. Então, nós temos aí no final do quinto século e sexto século, muitas decisões a serem tomadas pela igreja com relação a muitos dogmas. E Santo Isidoro, ele se destaca aí como o santo dos concílios, pai dos concílios. Ouve, ó Deus, as nossas preces na comemoração de Santo Isidoro, para que sua intercessão ajude a Igreja, por ele alimentada com a vossa doutrina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Isidoro. Deu muito trabalho esse rapaz, hein? Ele gazeava a aula, ele matava a aula, ele que não queria perder sua ligação com o mundo de jeito nenhum, mas depois entrou na sua fase adulta, na fase de conversão do Senhor, e é um exemplo para a igreja até os dias de hoje. Primeira leitura está em Isaías, capítulo 49, de 1 a 6. Leitura do profeta Isaías. Nações marinhas, ouve-me. Povos distantes, prestai atenção. Então, esta profecia de Isaías é para nós, que não somos a nação de Israel. Então, é para todos nós, nações do mundo. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre da minha mãe. Ele me tinha em mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez-me de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava, e disse-me: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. Então essa profecia já está falando de Jesus, do próprio Cristo. Eu disse: trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça, e meu Deus dará recompensa. E agora me diz, Senhor, ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele, aos olhos do Senhor. Esta é a minha glória, a restauração do povo de Israel, mas também com os olhos projetados para as nações marinhas, para as nações distantes. E conclui o texto de hoje. Ele disse: não basta ser meu servo para restaurar a tribo de Jacó e a tribo de Israel, reconduzir os remanescentes de Israel para a salvação. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. E chegou. O Evangelho de Jesus Cristo já está em todos os continentes, todas as nações, todos os países deste mundo já receberam de alguma forma a palavra de Deus. Cumpre-se aí esta profecia de Isaías 49, de 1 a 6. Por isso, podemos afirmar com toda certeza, estamos nos fins do tempo. Porque quando a palavra de Deus cobrir todas as nações, quando todas as nações forem evangelizadas e estiver aí o reino de Deus, aí sim, Cristo há de se manifestar em glória para a salvação das almas que nele confiou.
daqueles que viveram o batismo do Senhor, daqueles que aceitam a salvação, daqueles que aceitarem a ressurreição definitiva após a morte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. O evangelho de hoje está em João, capítulo 13, de 21 a 38. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Que tristeza, hein? Um de vós me entregará. Ou seja, ele está falando na sua base, entre os seus discípulos, entre os seus apóstolos. Ali está reunido a alta cúpula da igreja que se forma com Jesus Cristo. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. Então nós estamos vendo ali, entre os apóstolos, entre aqueles escolhidos. Hoje são os bispos, hoje são aqueles que elegem os papas, são aqueles que decidem sobre o rumo da igreja. É a mesma ligação. Então está ali com Cristo os apóstolos. Desconcertado, os discípulos, apóstolos, olhavam um para o outro, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, inclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem deram um pedaço de pão passado no molho. Essa palavra tem muita importância. Ou seja, é aquele que comungar comigo. Então veja que Jesus usa também um sinal importante para nós cristãos. Aquele que comunga, aquele que participa comigo, é a ceia do Senhor, o pão e o vinho. Então tem muita ligação com o que acontece na nossa Santa Igreja, na comunhão, aquele que divide, aquele que está no meio. Mas temos que estar atento, porque é aquele que está com Cristo, é aquele que está na comunhão, mas é aquele que se torna o anticristo. Então Jesus molhou o pedaço do pão e deu-lhe a Judas, filho de Simão Iscariote. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens de fazer, executa-o depressa. Já em outra leitura, o apóstolo Paulo lhe recomenda: não entrais na comunhão, corpo e sangue do Senhor, em pecado mortal. Cuidado, não fazer isso, não comungueis em pecado, porque você está dando uma brecha para o inimigo de Deus na sua vida. É o que aconteceu com Judas Iscariotes. Em pecado, participou da comunhão. Depois do pedaço do pão que ele colocou em sua boca, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens que fazer, executa-o depressa. A importância da confissão, a importância de você confessar se está livre de pecado mortal para participar da comunhão da tua igreja. Não podemos fazer da comunhão um momento sem importância. Não. Existem algumas regras e nós não podemos quebrar. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus disse isso a Judas Iscariotes. Como Judas guardava a bolsa de dinheiro, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber um pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Aí nós fazemos esta ligação a Salmo de hoje, né? Eu procuro refúgio em vós, Senhor, que eu não seja
envergonhado para sempre, porque sou justo, defendei-me, libertai-me, escutai a minha voz, vinde salvar-me. Minha boca anunciará a vossa justiça. Jesus sabia então que a partir daquele momento aconteceria a sua perseguição e morte. Foi quando Judas saiu. Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora eu vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podereis. Ele estava falando da sua morte e morte de Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Falava da bem da morte de Pedro. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: Darás a minha vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará ainda entre essa madrugada, né, entre hoje e amanhã, antes que tenhas me negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Judas, lógico, foi aquele que enganou Jesus, traiu Jesus, mas os demais apóstolos. Assim, nessa mesma noite, Jesus foi preso. No outro dia, pela madrugada, já foi julgado, já foi maltratado. Veja que todos os apóstolos, aqueles que falaram, Senhor, eu darei a minha vida por ti, se dispersaram. Pedro então negou Jesus não a uma autoridade, não a um centurião, não a um rei, não a um imperador, mas uma serva do castelo, uma mulher vestida com avental, né? Então, assim, nesta mulher estava representado assim tudo que é frágil na sociedade, porque ela era uma serva do castelo. Veja, e ele negou Jesus. Ele não negou Jesus para um exército, um general. Não, negou Jesus. Não é, você não faz parte dele. Ele estava diante da fogueira, aquecendo, enquanto Jesus estava sendo preso. E os demais? Todos eles fugiram com medo, abandonaram Jesus. Então nós estamos falando de uma igreja frágil, feita por homens pecadores, mas esta igreja sobrevive até os dias de hoje na ação do Espírito Santo, na firmeza de que é o próprio Cristo que conduz essa igreja até os fins dos tempos. Por isso, nós também vamos unir a Santa Mãe Igreja, nesse tempo da Quaresma, a nossa fragilidade, servindo ao Senhor, colocando a nossa vida à disposição de Deus e na nossa fragilidade, assim como o Cristo constrói a sua igreja com Pedro e os demais apóstolos, possa contar com cada um de nós nos dias de hoje. Santo Isidoro também foi um homem frágil, mas foi bispo, pai dos concílios, mestre da igreja. Com o exemplo de Santo Isidoro, possamos também nós servirmos ao Senhor na construção e com o anúncio do Santo Evangelho, resgatando almas para o Senhor. Amém. Não façamos como Judas Iscariotes, traiu Jesus, sentiu-se tão culpado que tirou a própria vida, suicidando-se. Nós temos o mistério da confissão, onde nós podemos resgatar a nossa união com Deus, confessando. E o tempo da Quaresma nos faz refletir sobre esse santo sacramento. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um anunciador da palavra de Deus, multiplique em suas redes sociais, multiplique no seu grupo doméstico, WhatsApp, Instagram, Facebook. Dá lá na nossa página no YouTube, se inscreva, dê um joinha, faça um comentário, nem que seja um amém, para que também o YouTube possa entender que está havendo movimentação na página e assim distribuir com mais
volume essa pregação para o resgate de alma. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.